Abra sua Bíblia no Salmo 100. Eu não vou pregar no Salmo 100, é apenas um salmo de introdução para aquilo que eu quero falar nessa noite para os nossos corações. Estamos chegando ao fim do ano, como já foi dito, como todos já sabemos. E geralmente a gente espera que se traga algumas resoluções para o ano que vem, e eu dei uma pausa na exposição das parábolas para trazer aqui alguma exposição sobre alguns temas gerais que eu quero trazer para o coração da igreja. Mas eu quero ler antes o Salmo 100. Salmo número 100, que é um salmo de ações de graças, e é um salmo, irmãos, que a gente tem que se lembrar sempre, todos os dias da nossa vida. Salmo 100, todos acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor, vamos lá. Celebrai, vamos ler juntos todos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Verso 5, todos. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Você crê que Deus é bom? Você crê que a sua misericórdia dura para sempre? Você serve ao Senhor com alegria? Servir ao Senhor com alegria é o que Deus nos traz no coração nessa noite. Amados, eu quero trazer de forma bem breve, evidentemente, 8 princípios bíblicos para começar bem o ano, para ter um ano abençoado. Pastor, o senhor não vai trazer uma palavra profética não para nós nessa noite? Jonas aqui gosta de palavra profética. Não, estou brincando. Pastor, você não vai trazer uma declaração assim, profética, para que eu tenha um ano abençoado? Não, não vou não. Pastor, o senhor não vai trazer assim, não vai fazer uma oração de poder, para que todo olho gordo caia por terra na minha vida, e eu passe o ano que vem sem nenhuma doença, sem nenhum problema e tal, porque se o senhor declarar, as coisas vão acontecer. O senhor não vai fazer isso não? Também vou não. Pastor, o senhor não vai prometer que nesse ano 2005 tudo vai se destravar na minha vida e eu vou receber uma chave? Deus tem uma chave para lhe dar? O senhor não vai dizer isso não para mim agora, nesse ano 2025 não? Esse irmão, felizmente não. A única chave que eu tenho é essa daqui, do carro, aqui das coisas da igreja, eu não posso dar para vocês. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, a maioria das pessoas acham que se fizer alguma mandinga gospel, alguma coisa que venha a trazer o mundo espiritual para nós, as coisas vão ser diferentes. Meus irmãos, Deus não trabalha com mandiga gospel, nem com macumba gospel. Deus trabalha com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Diga amém. Agora você pode crer e você pode não crer. Não existe esse negócio, irmãos, de palavra profética, para o ano iniciar bem, para as coisas melhorarem. Não existe, existe a palavra de Deus. Não existe palavra profética, existe palavra de Deus. Você crê? Cuidado com essa bobagem. Pastor, traga uma palavra profética, porque se eu falar, e se o senhor falar assim, bem bonitinho, as coisas vão... Isso é bobagem, irmão. Existe a palavra de Deus, existem os princípios da palavra, que se eu seguir, eu terei uma vida abençoada, e não é garantia que eu não vou ter problema no ano 2025. Tá claro? Porque problema... Você teve problema esse ano 2024? Teve ou não? Você teve luta em 2024? Amém ou não? Eu quero ter uma novidade para você. 2025 você vai ter problema também. Mas pastor, dê uma palavra forte, uma palavra profética. Minha palavra profética é essa, irmãos. Leia a Bíblia e não seja enganado mais uma vez por essas bobagens que têm sido ditas por aí. Pastor, por que o senhor diz isso? Sabe por que eu digo isso, irmão? Para você não viver uma vida enganada.
Tem muito crente atrás de bobagem. Parece mais mandinga gospel para começar o ano. Não tem pessoas que têm aquelas, né? Aquelas mandias de vamos pular 7 ondas e não sei o que. Tem isso? Tem? Vamos comer certas coisas. Vamos usar determinada cor para o ano ser diferente, né? Quem sabe o ano muda. Irmãos, isso é mandinga, né? Gospel também está do mesmo jeito dentro das igrejas. Deus não trabalha em cima de mandinga nenhuma, nem declaração profética nenhuma. Deus trabalha de acordo com princípios da sua palavra. Amém, igreja? Muito bem, é assim que eu costumo, né, ensinar todo final do ano, mas todo final do ano tem gente que ainda crê nas mesmas bobagens. Eu quero dar aqui 8 princípios. 8 princípios bíblicos para a gente começar bem, esperar em Deus bem, saber que se houver luta, Deus vai estar com você e comigo em nome de Jesus. Se não houver luta, desconfie. Se não tiver tempestade, desconfie. Sabe por quê? Porque não é eu que estou prometendo, não, irmãos. Jesus é que prometeu isso. Mas tem crente que lê a Bíblia de forma, né? Esse ano vai ser só maravilha, vai ser só bênção. Eu também queria que fosse assim, mas a Bíblia diz que não é. Então ou você crê no que a Bíblia diz, ou você crê no que essas pessoas têm pregado. O próprio Jesus já disse, para não nos deixar enganados, que nos últimos tempos vão ser tempos... O quê? Difícil. Ele mesmo disse que no mundo tereis o que, irmãos? Aflições. Se você não gosta de ouvir isso aqui, aí você vai ser enganado por aí, por qualquer pregador que vai passar a mão na cabeça, vai prometer chave, vai trazer profecia para você tola, e você vai acreditar, e o ano vai trazer o mesmo problema, e você não cresce espiritualmente, nem amadurece em nada. No mundo tereis aflições. Louvado seja Deus, porque a Bíblia não termina aí. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como Jonas falou, né, outros dias, acho que foi hoje, né? Deus pode não nos livrar da fornalha. Deus pode não nos livrar dos leões. Mas Ele estará conosco na fornalha, estará conosco nos leões, segurando a nossa mão e dizendo: não temas, eu estou contigo, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Isso é o Evangelho, isso é Bíblia. Eu dou R$1.000, eu não tenho não, mas eu dou R$1.000 para você me mostrar no Novo Testamento, Pedro, Paulo, né, os apóstolos, Jesus, dizendo: receba uma palavra profética. Quem mostrar na Bíblia eu dou. Eu vendo o meu carro e dou, mas eu estou tranquilo, porque isso não está na Bíblia. É só para enganar crente tolo que acredita em mandiga gospel. Vamos para os princípios? Amém? Tá, pastor, então quais são os princípios bíblicos? Eu trouxe 8, irmãos. Aí você diz: pastor, por que 8? Por que 8, Jonas? Já está muito manjado, né? Eu disse: vou trazer 8. Vou trazer 8 porque eu quero trazer 8. Podia trazer 10, podia trazer 15, podia trazer 20, é ou não é? Não tem nenhum misticismo na questão de número, nada disso. Vou trazer 8, tá bom? Amém? Podia trazer 30, 100. 8 princípios, vamos lá. Eu quero trazer o princípio, uma referência bíblica e um exemplo histórico, se assim me der tempo. Primeiro princípio, pense bem comigo, irmãos. Qual é o primeiro princípio, pastor? Para que eu possa começar ou renovar, né, a minha confiança, meu voto, a minha fé, para que eu tenha um ano, pelo menos, né, menos preocupado nesse sentido. Quais são os princípios da palavra? Primeiro, busque a direção de Deus em tudo. Isso é, né, o ABC do Evangelho. Vamos dizer comigo? Qual é o primeiro princípio? Busque a direção de Deus em tudo. De novo, busque a direção de Deus em tudo. Provérbios 3, 5 ao 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia, busque a direção de Deus em tudo. Muitas vezes nós erramos por quê?
Porque a gente busca todos os tipos de conselhos, mas a gente não para dobrar o joelho e dizer: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? O que é que tu queres da minha vida? Um grande exemplo, irmãos, é George Miller, um grande homem de Deus, conhecido pelo seu trabalho de órfãos na Inglaterra. Ele nunca tomava uma decisão sem buscar a direção de Deus em oração. Antes de construir os seus orfanatos, ele passava horas orando, pedindo que Deus confirmasse cada passo. Quem é que faz isso? Muitas vezes nós tomamos a decisão e pedimos que Deus nos ajude. É assim ou não? Antes a gente deveria buscar a Deus para saber se era a vontade dEle. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Como resultado, George Miller testemunhou milagres, provisão financeira, provisão espiritual, e até hoje serve de exemplo. Então qual é o primeiro princípio? Qual é o primeiro? Busca a direção de Deus. Presta atenção, em tudo. Em tudo. Segundo princípio, vamos lá. Viva com gratidão. Preste bem atenção, amados. Qual é o segundo princípio? Viva com gratidão. A minha pergunta para você é essa: você teve luta? Amém. Você teve problema nesse ano que passou? Amém. Agora tem uma pergunta também que a gente não deve esquecer: você é grato também por tudo que você passou? Você agradece a Deus por tudo que você passa? Ou você só agradece a Deus quando as coisas estão bem? Viva com gratidão, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Em tudo é o quê? Em tudo. Mas pastor, esse ano adoeci, esse ano perdi o emprego, esse ano foi de provação. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O grande problema nosso, irmãos, quando eu digo nosso, eu digo nosso mesmo, meu e seu, é que muitas vezes nós esquecemos de agradecer pelo que nós temos e nós reclamamos muito pelo que nós não temos. Seja grato. A gratidão, um coração grato, agrada a Deus. Um coração grato alegra também o coração de Deus. Seja grato. Senhor, graças te dou. Eu queria isso, mas não tenho. Mas eu sou grato pelo que o Senhor me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi uma frase interessante semana que dizia assim: aquilo que você tem, muitas vezes é o motivo da oração de muita gente. Entendeu? Aquilo que você tem, que muitas vezes você não dá valor, é o motivo de oração de muita gente que gostaria de ter o que você tem. E ao invés de você agradecer, você reclama. Um grande exemplo histórico, estava selecionando, me lembrei, uma mulher chamada Corrie ten Boom, mais ou menos isso. Foi um sobrevivente de um campo de concentração nazista. Presta atenção nesse exemplo. Tem, né, famosíssima. Aprendeu, olha mesmo, presta atenção. Ela aprendeu a agradecer mesmo nas situações mais difíceis. Ela contou na sua biografia, quem puder ler, leia, é fantástico. Ela contou como agradeceu a Deus por pulgas no seu dormitório. Como é que pode alguém agradecer a Deus porque no seu dormitório tinha pulga? Sabe por que ela agradecia a Deus porque no dormitório dele tinha pulga? Porque isso afastava os guardas, permitindo que ela compartilhasse o evangelho com outras prisioneiras. Olha que coisa linda, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas será que a gente tem essa mesma disponibilidade de agradecer por coisas ruins que têm acontecido na nossa vida? A gente não entende que muitas vezes as coisas ruins é porque Deus permite, porque Deus tem um plano melhor e maior. Ela aprendeu a agradecer até pelas pulgas. Você faria o mesmo? Terceiro princípio: faça um compromisso de renovar a sua mente. Diga comigo. Faça um compromisso, vamos lá, irmãos, de renovar a sua mente. Pastor, como é que eu renovo a minha mente?
Faça um exame da sua vida agora do ano de 2024. Você leu a Bíblia como deveria ler? Você estudou a Bíblia como deveria estudar? Você dedicou tempo da sua vida para ler a palavra de Deus? O que renova nossa mente, irmãos, é a palavra do Senhor dia após dia. Romanos 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que se desespera. Ah, como eu queria saber a vontade de Deus. Irmão, é tão simples. Leia a palavra. Leia a palavra. Deus não deixou de falar, irmãos. Talvez você que tenha aberto pouco a Bíblia. Deus continua falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O grande Martinho Lutero experimentou uma profunda renovação da mente quando ele começou a estudar a palavra. Percebeu que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso levou a reforma na sua vida, e a reforma protestante, começou a pregar a verdade, isso transformou o seu coração e a sua mente. Quanto temos desperdiçado no nosso tempo com coisas vãs. Quarto princípio. Qual o quarto princípio do nosso coração? Planeje. Qual é o seu plano para 2025? Planeje. Você tem plano para 2025 ou não? Amém ou não? Eu tenho um monte de plano, não é? Principalmente continuar, não é? Na academia, que eu deixei esse dezembro agora por causa da cantata, essas coisas. Estou sentindo falta. Continuar por causa da minha saúde. Continue, planeje, mas dependa de Deus. Planeje, mas dependa de Deus. Provérbios 16, verso 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? De quem? Do Senhor. Quantos fizeram planos e não vão romper o ano? Quantos fizeram planos e estão agora presos numa cama de hospital? Quantos fizeram planos e mais planos e agora não pode cumprir o plano que pensou que ia ter? Planeje, faça plano, mas dependa de Deus. Não diga eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, como diz Tiago. Eu vou fazer se Deus quiser. Se Deus quiser. William Carey, conhecido como um pai das missões modernas, planejou levar o evangelho à Índia. Ele queria levar o evangelho à Índia. Contudo, ele enfrentou inúmeros obstáculos, incluindo a perda de um filho e a dificuldade financeira. Apesar disso, ele confiou em Deus e hoje sua obra é lembrada por ter influenciado o movimento missionário. William Carey, irmãos, começou a pregar o evangelho na Índia, sofreu barbaridade, perdeu o filho, ninguém se convertia. Se fosse eu, já tinha desistido. Não sei os presbíteros daqui. Fosse eu, numa terra distante, anos após anos, pregando o evangelho, com a família, o filho morre e ele não vê um convertido. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Mas Deus tem o seu jeito e o seu modo de agir. Depois de anos pregando o evangelho, sem ninguém se converter, Deus começou a fazer a obra. Quando ele partiu, quando ele morreu, ele deixou mais de 100 igrejas estabelecidas na Índia. Dá para imaginar isso? Agora imagine fosse eu, ou você, um filho morto. O que é que a gente ia dizer? Deus não está nesse negócio não. É ou não é? Deus me trazer para cá, prega o evangelho, prega a verdade, ninguém se converte, meu filho morre. Deus não está nesse negócio não. Eu ia botar para a esperança ligeira. Isso é conversa? Mas graças a Deus que ele perseverou e ele entendeu que Deus tinha um plano para realizar no tempo de Deus e não no nosso tempo. O grande problema qual é? É que a gente quer que Deus faça as coisas como a gente quer e na hora que a gente quer. É assim ou não é? Quinto princípio: viva com propósito e diligência. Salmo 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Viva com propósito, irmãos. Qual é o propósito da sua vida, meu querido? Você que está nos assistindo pela internet, qual é o propósito da sua vida? Será que você vai passar nessa vida? Você vai morrer e você não sabe se é esse ano ou no outro, ou daqui a 100 anos?
Qual é o propósito de Deus na tua vida? Tem gente que vive como se nada fosse acontecer. Ensina a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O grande Jonathan Edwards, ele é teólogo, foi teólogo, avivalista, escreveu 70 resoluções para a sua vida, incluindo a de viver cada dia como se fosse o último. Olha que coisa bacana. Eu não sei se vou estar vivo amanhã. Então hoje eu quero viver para Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Aleluia! Foi isso que Jonathan Edwards pensou. Sexto princípio. Priorize o reino de Deus. Diga comigo. Priorize o reino de Deus. Esse é o grande problema. Mateus 6, verso 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui fala, irmãos, das coisas do dia a dia. Cada vez mais nós temos visto os cristãos que ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar, ao invés de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós buscamos as coisas que a gente quer para nós, para o nosso conforto, para a nossa vida, e depois, se sobrar tempo, é que a gente busca o reino de Deus. Eu estou errado? Primeiro o meu curso, primeiro a minha faculdade, primeiro o meu dinheiro, primeiro eu tenho que prosperar, primeiro eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Enquanto eu não tiver, não vou ter tempo para Deus. E o tempo vai passando, e se você brincar, você passa, vai se encontrar com o Senhor vai cobrar da sua vida, não sou eu não, quem vai cobrar é o Senhor vai cobrar da sua vida, e você vai dizer, mas Senhor, eu não tive tempo. Será que você não teve tempo, ou você não soube administrar o seu tempo? Ou será que você priorizou tantas coisas, ao invés de Deus na sua vida? Prioriza o reino de Deus. Hudson Taylor, missionário na China, ele deixou conforto, deixou estabilidade para priorizar o reino. Ele fundou a missão para o interior da China, viveu pela fé, confiando que Deus proveria tudo para o avanço do evangelho naquele país, e Deus assim o fez. Irmão, se tem uma vida de pessoas que eu admiro, são de grandes missionários. Missionários que muitas vezes deixavam o conforto, a riqueza, muitas vezes alguns eram ricos, para pregar o evangelho, para servir aos outros, para mostrar Cristo aos outros. Se não me engano foi Hudson Taylor que, no final da sua vida, os únicos bens que ele deixou foi uma colher e um casaco. Hoje nós vivemos atrás de tantas coisas. É assim ou não é? Tantas coisas a gente vive atrás, corre, e eu sempre me lembro de Salomão, muitas vezes nós vivemos correndo atrás do vento. Quando no final a gente deveria priorizar mais as coisas de Deus. Sétimo princípio, e aí está de acordo com o que foi cantado nessa noite. Qual é o sétimo princípio? Tenha coragem para enfrentar desafios. Vou dizer de novo. Tenha coragem para enfrentar desafios. Josué 1:9 foi dito. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Tenha coragem para enfrentar desafios. Ou como foi cantado, ser valente. Ser valente. Pastor, vou ter desafio nesse ano? Espero que tenha. Espero que tenha. Porque os desafios nos ajudam a quê? A crescer. A amadurecer. A se fortalecer. Cada desafio que eu enfrento, eu fico mais forte para a glória de Deus. Diga aleluia. Seja valente, irmãos. Se esforce. Tenha bom ânimo. Tem crente que desanima por qualquer bobagem. Tenha bom ânimo. Não tenha medo. Não se espante. Por quê, pastor? Porque não sou eu que vou estar com você. É o Senhor que vai estar com você todos os dias da sua vida. É a Ele que você serve. É Ele que te capacita. É Ele que te dá sabedoria. Ah, pastor, eu não sou capaz. É Ele que te capacita, irmão. Não é você não. Não somos nada, somos vasos de barro, mas a excelência está naquilo que está dentro do vaso, que é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Um grande exemplo, outro exemplo.
Dietrich Bonhoeffer, que inclusive está passando um filme, né, da biografia dele, aqui não está, infelizmente. Fala de um pastor que era da Alemanha no tempo do nazismo, no tempo de Hitler. Você já imaginou ser pastor no tempo de Hitler? Guarda esse nome, Dietrich Bonhoeffer. Este homem, pastor, teve a coragem de resistir ao regime nazista, mesmo sabendo que isso poderia custar a vida dele. Ele escreveu sobre fé, sobre obediência a Deus, inspirou cristão e perseverou em tempo de perseguição e luta. E o que aconteceu com ele, pastor? Foi morto. Morreu. Porque ele acreditava na verdade e teve coragem para enfrentar os desafios da sua época. Dietrich Bonhoeffer. E por fim, diga amém. O 8º princípio. Isso que eu quero que você guarde. Se você não guardar nenhum que você ouviu até agora, guarde esse que você sai daqui satisfeito. 8º e último princípio. Agora vem. Não deixe de servir a Deus por medo ou por palavras contrárias. Vou repetir para você ouvir direito. Não deixe de servir a Deus por medo ou palavras contrárias. Diga amém, meu irmão. Você está ouvindo? Está ouvindo? Você está entendendo o que é que está dizendo aqui? Não deixe de servir a Deus por medo ou palavras contrárias. Tem gente que no final do ano é assim: pastor, eu não quero fazer isso, eu não quero participar disso, eu não quero estar nessa diretoria, não quero fazer isso. Não deixe de servir a Deus por medo ou por palavra contrária. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus vai ser criticado. Vai ou não vai? Vai ser criticado. Tem gente que acha assim, é uma tolice pensar isso. Eu não vou servir a Deus porque fulano disse isso comigo. Eu não vou servir a Deus porque tal pessoa me olha com cara feia. Eu não vou servir a Deus porque fulano é muito enjoado. Eu não vou servir a Deus porque o pastor disse isso, ou aquilo outro. Não deixe de servir a Deus por medo ou palavras contrárias. Não vou servir a Deus, não vou servir não porque eu não tenho capacidade. Eu não vou servir a Deus, não, fulano era melhor do que eu. Não, Deus quer você, não é fulano. Vou repetir, Deus quer você e não é fulano. Porque se botar fulano, a coisa não anda, tem que ser você, porque Deus escolheu você. Agora, você é valente ou você é covarde? Ou você enfrenta e diz, eu vou enfrentar em nome de Jesus, ou você vai recuar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. 1 Coríntios 15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Contexto aqui, Paulo está falando sobre a ressurreição. Você serve a um Deus vivo e verdadeiro. O Cristo que morreu, que ressuscitou, vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar para te buscar. E Ele vai requerer de mim e de você se estamos fazendo a vontade dEle ou não. Ele não vai perguntar se alguém olhou para você de cara feia. Ele não vai perguntar se você tinha capacidade ou não. Ele vai cobrar de mim e de você o serviço. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu repito, não deixe de servir a Deus por medo ou palavras contrárias. Se eu fosse deixar de servir a Deus por medo, ou por cara feia, ou por palavra contrária, eu não estaria aqui há muito tempo. Mas eu não sirvo, eu digo como apóstolo Paulo, por acaso eu sou servo de homens? Eu sou servo de Deus. Preste bem atenção. Não deixe de servir a Deus por medo ou palavras contrárias. Um exemplo para finalizar. Um homem chamado William Wilberforce. Ele era parlamentar britânico, enfrentou críticas e resistência por sua luta para abolir a escravatura, ou a escravidão. Ele permaneceu firme, acreditou que o seu trabalho era para a glória de Deus.
E esse é o grande segredo. Sua perseverança resultou no fim do tráfico de escravos no Império Britânico. Um homem que foi usado por Deus para libertar os escravos. Tem um momento que dá vontade de desistir? Claro que tem. Tem um momento que você se sente fraco? Claro que tem. Mas sabe de uma coisa? Deus é a sua fortaleza em nome do Senhor Jesus. Você não serve ao pastor, nem aos presbíteros, nem aos oficiais. Você serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acho que foi Aristóteles que disse: se você não quer receber crítica, não faça nada. Mas mesmo assim, aquele que não faz nada é criticado. Entendeu, irmãos? O que nos ensina? Com crítica ou sem crítica, o seu alvo é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É a Ele que você vai prestar conta no final dos tempos. É a Ele que você vai estar face a face. Entendeu? Muitos que Ele criticam, não sei nem se vão estar lá nesse dia. Espero que estejam em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe por essa simples palavra. Se você quiser ouvir de novo, depois vai ficar gravado no canal.